Salve, salve, meus guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alan Camargo e hoje trabalharei com vocês o tema materialismo histórico na nossa disciplina de Sociologia. Mas antes propriamente de entrarmos nesse tema, eu gostaria de voltar a alguma questão para falar com vocês sobre os grandes tripés da formação sociológica clássica. Nós já estudamos em aulas passadas o primeiro tripé, que é o próprio positivismo. Posteriormente, adentramos no compreensivismo de matriz weberiana e hoje resta-nos trabalhar o terceiro e último pilar que sustenta esse ramo da sociologia, chamado de sociologia clássica, que é o eixo do materialismo histórico, que conforma, na verdade, um dos três principais eixos analíticos ou métodos de estudos da nossa área do conhecimento. É interessante, senhores, que para nós entendermos o materialismo histórico, precisaremos na aula de hoje fazer um recuo histórico para entender o contexto em que essa visão sociológica ou essa metodologia foi cunhada, sob a autoria de Karl Marx e Friedrich Engels. Entenderemos, num segundo momento, os objetivos que tanto Marx quanto Engels tiveram ao cunhar essa ferramenta de estudo sociológica. Entenderemos particularmente do que se trata essa metodologia do materialismo histórico, para então avançarmos sobre a visão histórica mantida pelo marxismo, e sua metodologia, e por fim entenderemos como ambos professavam ou designavam o processo revolucionário das sociedades e da história. Senhores, o materialismo histórico, na verdade, vai ser uma ferramenta de análise criada no momento do século XIX, quando nós tínhamos na Alemanha o pleno desenvolvimento da segunda revolução industrial. O surgimento das máquinas, a transformação da manufatura pelo processo industrializado, pela maquinofatura, consolidou uma forma inovadora de capitalismo, o capitalismo industrial. Naquele contexto, a produção aumentava, a produtividade aumentava, as cidades conformavam-se numa nova lógica urbana de proliferação das periferias, de aumento da poluição, das desigualdades, obviamente em função da afirmação de duas classes sociais que até então eram inexpressivas ou pouco observadas no contexto europeu. De um lado, o que Marx chamava dos donos dos meios de produção, a burguesia, e do outro, num antagonismo de classes propriamente dito, o proletariado. Segundo o marxismo, os donos da força de trabalho, como se diz. É interessante que, em função de toda aquela realidade de uma condição de trabalho elementar, em que nós não tínhamos o mínimo de subsistência propriamente dito, ou de garantias que hoje são tão apreciadas ou reivindicadas no nosso contexto ocidental. Falar no movimento trabalhista do século XIX é falar em um processo, uma demanda, uma busca, reivindicações por melhores condições de trabalho, naquele contexto, obviamente, em que os trabalhadores mantinham jornadas de trabalho exaustivas, em que mulheres, crianças, idosos entravam no processo produtivo, em que não existiam férias remuneradas ou descansos semanais. Há muitos relatos dessa época nos trazem que, inclusive, as próprias mulheres pariam no meio das fábricas, no meio das caldeiras, das fumaças, em virtude de não ser possível sair ou abrir mão daquele contexto de imposição do trabalho
para cuidar das suas questões pessoais. Por isso os movimentos trabalhistas buscavam naquele contexto tanto melhorias nas qualidades de vida do trabalho, além de alguns direitos políticos de participação, de criação de sindicatos, partidos políticos. Vivíamos nesse contexto do século XIX. Ao outro extremo, ao mesmo tempo em que tínhamos a afirmação dos movimentos trabalhistas, a burguesia se afirmava em torno de um Estado liberal. Criava-se a ideia de nação. E como Marx vai nos dizer, dentro da sua visão de mundo, o próprio Estado liberal vai ser o reduto dessa burguesia. A polícia vai se transformar no braço armado dessa burguesia que, não obstante o poder econômico nas mãos, detinha também o poder político, o poder ideológico de se criar ideias, afirmações, de conformar o conhecimento em torno dos seus interesses. Era essa a leitura que se tinha a partir da literatura marxista quanto ao contexto da época do século XIX. Nesse sentido, surgem as próprias visões socialistas. O marxismo, ou também chamado de materialismo histórico, nasce nesse contexto e particularmente com o objetivo de entender essa lógica capitalista, a lógica do comércio, a lógica das trocas de mercadorias, a lógica do enriquecimento, a lógica da coisificação do ser humano, a lógica da perda do sentimento coletivo, por assim dizer, em transformação de um enfraquecimento dos movimentos proletários em nome de uma ideologia que trazia o discurso de neutralidade, que fazia, na verdade, os trabalhadores se desarticularem e não prezarem e não terem a consciência do poder da luta de classes. Por isso, o objetivo central dessas visões marxistas era justamente propor uma revolução, não só compreender o capitalismo em suas minúcias, em seu processo de construção histórica, mas trazer um aspecto pragmático, ou seja, propor uma revolução tanto em sua estrutura política, principalmente no contexto econômico, e em sua dimensão cultural, também ideológica. Esses eram os grandes objetivos mantidos, portanto, pelas visões marxistas. Vamos entender, senhores, que falar nesse marxismo ou em sua metodologia do materialismo histórico nada mais é do que entendermos a aplicação do materialismo dialético sobre a investigação histórica e social da época. O materialismo histórico, o materialismo dialético, senhores, parte de uma visão de mundo que entende que, na verdade, tudo que nós conhecemos, ou o nosso processo de produção de conhecimento, parte das realidades materiais. E quando eu observo que a realidade material ela está constantemente em transformação, e é ela que, na verdade, me permite criar ideias, criar conceitos, criar teorias. Ora, assim como a realidade material se transforma, o próprio movimento de ideias, de teorias também se transforma. É a isso que nós chamamos de materialismo dialético. As transformações da realidade material em constantes transformações impactam, obviamente, na produção do conhecimento. E aí eu trago, então, esse materialismo dialético para aplicá-lo sobre análise histórica, sobre análise social, do nosso contexto do século XIX. Constata-se que toda transformação social parte, portanto, dessas bases materiais. Marx entendia que, na verdade, o embasamento de todas as sociedades sustentava-se sobre uma lógica materialista.
Então, a forma como os homens se organizam para produzir bens materiais, em outras palavras, a economia propriamente dita, é a forma, é o alicerce de todo o edifício social. Marx chamava essa realidade de infraestrutura que se compunha, de um lado, pelos meios de produção, ou seja, os recursos de que nós precisamos, as ferramentas fundamentais para que haja produção, associadas às forças produtivas, ou seja, o trabalho humano, e partindo, né, dessas forças produtivas, como elas se organizam, a formação de relações de produção que para Marx e Engels não são simplesmente a divisão do trabalho social, como queria Durkheim, ou a divisão de tarefas, mas nós devemos pensar no contexto mais amplo, ou seja, o contexto em que nós tínhamos, de um lado, a conformação dos donos dos meios de produção, os empresários, os industrialistas, a burguesia, como quer o marxismo, e do outro lado, para produzir, né, para que os bens consigam, na verdade, ganhar a sua dimensão material, seria fundamental a força produtiva, cujos donos eram simplesmente o proletariado, né, os trabalhadores. E é interessante que, como nós vamos ver um pouco mais para frente, na visão marxista do materialismo histórico, esse antagonismo de duas classes sociais extremistas é a lógica de conflito entre ambas que permitiria, na verdade, a evolução, a superação do modo de produção capitalista. Vamos entender, portanto, que essa infraestrutura social, ou seja, o conjunto dos meios de produção, das forças produtivas e das relações de produção, formariam o que o marxismo, o materialismo histórico entende como infraestrutura ou até mesmo como modo de produção. Ao analisar a história, Marx e Engels reconheceram diferentes modos de produção ou infraestruturas sociais ao longo da história, como saindo do escravismo, passando pelo feudalismo, até chegarmos, por exemplo, ao capitalismo, né, propriamente dito, e aí haveria necessidade de entender essa lógica capitalista para pontuarmos o momento em que haveria o grande impacto, o dualismo entre as duas classes, que promoveria a revolução e a superação desse modo de produção. Quando nós falamos dentro da visão do materialismo histórico sobre questões como, por exemplo, cultura, como, por exemplo, as religiões, como, por exemplo, as ideologias, todos esses aspectos chamados como elementos imateriais, eles acabam sendo secundários na análise aqui do nosso pilar marxista. Dentro dessa visão, falar nas religiões, falar na dimensão cultural, é falar, na verdade, em âmbitos ou esferas que partem da infraestrutura material. Em outras palavras, a forma como nós produzimos bem, a nossa economia, é ela que determina, é ela quem gera toda a nossa percepção cultural, toda a nossa percepção religiosa, por exemplo, todo o nosso conhecimento mantido numa determinada época. Nós devemos chamar atenção para o fato de que, apesar de originar o que Marx chamava de superestrutura, né, pensando numa lógica de um prédio em que eu tenho a base, o alicerce, a estrutura, ou a dimensão material, econômica da sociedade, e sobre ela, né, construída a superestrutura, ou seja, todas as dimensões imateriais que derivam da produção econômica. Marx e Engels vão nos chamar a atenção para não entender a dimensão da superestrutura como uma forma determinada da infraestrutura, ou da estrutura, como queiram. Na verdade, embora gere a superestrutura,
a relação entre superestrutura, ou seja, a dimensão imaterial, e a dimensão material, a infraestrutura, se dá de forma dialética. Apesar de nós derivarmos a superestrutura dentro dela mesma haveria a possibilidade de crítica, a possibilidade de revolução. Na verdade, começaria ali, poderia começar ali, na verdade, a crítica através da literatura, das artes, da música, por exemplo, ou através das políticas, ou através da própria religião, aberturas que se tinha, portanto, para poder, num processo revolucionário, como queira, conseguimos substituir a nossa infraestrutura por um outro processo, por um outro sistema produtivo. É assim, portanto, que se conformava na leitura do materialismo histórico a nossa superestrutura social. Senhores, se nós entendermos agora, então, como é que era a leitura do materialismo histórico sobre a dimensão social, partindo da lógica dialética entre infraestrutura e superestrutura, cabe a nós agora entendermos como era visto o próprio processo histórico. E já aludido a vocês em momento anterior do nosso vídeo, Marx e Engels entendiam que a história ela é marcada pela luta constante entre classes. Então, desde o escravo contra o seu senhor, desde o camponês, o servo contra a nobreza feudal, a aristocracia da época, ou mesmo contra a igreja, nós entendemos que, apesar de cada momento histórico ter as suas particularidades, a lei geral, a lei universal da história é: todos os momentos, todos os períodos são marcados pelo antagonismo de duas classes que, em função de interesses divergentes, estão constantemente em atrito, em lutas. Marx e Engels vão nos dizer que a história ela só avança na medida em que uma classe se torna vitoriosa sobre a outra. Em outras palavras, a história é marcada por revoluções. A história é marcada por uma violência que permite a uma classe organizada, a uma classe muito bem estruturada e consciente do seu papel histórico e social, tomar o poder de outra classe e assim alterar a infraestrutura da sociedade, alterar o modo de produção da época. Marx e Engels vão nos dizer, por exemplo, que por volta dos séculos 17 e 18, foi o momento em que o antagonismo, por exemplo, entre a burguesia, sedenta de espaço político, a criação da visão iluminista liberal, possibilitou um conjunto de revoluções durante o século XVIII, como, por exemplo, a própria Revolução Francesa, como, por exemplo, a própria independência dos Estados Unidos, e que na história afirmou, portanto, a partir dessa dialética, dessa luta entre, de um lado, o interesse burguês e, de outro lado, o interesse da nobreza, da monarquia, dos reis, a vitória da burguesia se colocou. Inicia-se, portanto, uma nova fase na história chamada de capitalismo, ou o que os livros de história comum trazem como a instauração da idade contemporânea. Por isso, é essa visão marxista de que a história ela é revolutiva. Em outras palavras, ela só caminha em função da vitória de uma classe social sobre a outra. Senhores, e como se daria, na verdade, esse processo revolucionário? Segundo o materialismo histórico, essa visão sociológica, chegaríamos num momento em que o capitalismo encontraria sua exaustão. As produções começariam a se quantificar, as desigualdades chegariam num determinado momento em que haveria abertura para a instalação de um processo da revolução socialista em direção ao comunismo.
Vamos entender que, numa leitura marxista, o capitalismo, ele conteria em si o seu germe da própria destruição. É isso que Marx e Engels deixam-nos claro em suas obras. O capitalismo ele é contraditório em si mesmo, o que vai discordar Weber, né? Porque para Weber o capitalismo seria a própria expressão de uma racionalidade ocidental, e que se vale de elementos institucionais como a burguesia, como a burocracia, para se consolidar e para se autoafirmar, para gerenciar, para tornar mais lógico e produtivo todo o processo. Marx e Engels já discordam. Marx e Engels, a partir dessa visão dialética, vai entender que o capitalismo ele é contraditório. Contraditório no sentido que, ao mesmo tempo em que ele caminha para o desenvolvimento, ele já carrega em si elementos que trarão o seu fim, que trarão a sua própria destruição. Segundo Marx e Engels, após a extinção do capitalismo, momento em que o proletariado organizado, reconhecendo-se a sua importância enquanto classe social, tomaria o poder da burguesia, o poder do Estado, já que o Estado é entendido aqui como reduto burguês, e instalaria, na verdade, no contexto, uma ditadura proletariada. Seria necessário centralizar o poder e, a partir de agora, passar, em nome da sociedade, a controlar toda a produção de bens, a distribuição de bens, em nome da construção de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais cooperativa, em detrimento da visão capitalista que preza pelo individualismo, pelo aumento da produção e, na verdade, pela competição. Vamos entender que o socialismo aqui, dentro da lógica marxista do materialismo histórico, o socialismo é visto como uma fase transitória. O socialismo é visto, na verdade, como um processo necessário para que a revolução tenha o seu fim. O fim da história seria o próprio comunismo. Terceira e última fase da nossa revolução seria o momento em que a propriedade privada, de fato, seria extinta. A sociedade, portanto, não teria mais classes sociais, porque, segundo Marx e Engels, a própria ideia de classe de propriedade privada é ela quem conforma a existência de classes sociais entre aqueles que detêm posse sobre os bens, aqueles que detêm poucos bens e aqueles que não detêm, na verdade, nenhuma posse, os desprovidos, o que lhes resta somente a força produtiva. Então, falar em classe social é falar na própria expressão do capitalismo para Marx e Engels. E no comunismo, esse mal seria, na verdade, banido, seria, na verdade, extinto. Por isso, se não há classes sociais, não tem como eu dizer mais na dominação de um grupo sobre o outro, A própria palavra comunismo remete à ideia de todos sermos comuns, de existir, na verdade, um único segmento de seres humanos, de indivíduos, que constituem entre si uma ideia de comunidade, de valores cooperativos entre si em prol desse bem de todos. Não existe mais o meu, o seu, existe o nosso. Eu reconheço você como igual, você me reconhece como igual, e é assim que se forma, portanto, essa nova dimensão de existência social. Vamos entender que você, enquanto vestibulando, enquanto candidato das principais provas, não pode, a partir de hoje, fazer mais confusão entre o conceito de socialismo, que, de novo, é um momento transitório da revolução, onde ainda eu mantenho o Estado, ainda existem as classes sociais, embora a distância entre elas já seja diminuta. Então, o comunismo, na verdade, seria a etapa superior da história, o momento em que eu não tenho mais o Estado, o momento em que eu não tenho mais a propriedade privada, as classes sociais e, por consequência, a dominação de uma sobre a outra. Tudo bem, senhores? Espero que a nossa conversa, a nossa aula de hoje tenha despertado em cada um de vocês algumas reflexões importantes para entendermos a sociedade, não só
do século XIX, do contexto histórico das revoluções industriais na Europa, mas aberto também a algumas reflexões importantes para entendermos a própria realidade de crise política e econômica que vivemos hoje no país. Foi uma satisfação muito grande estar com vocês nesses breves minutos. Gostaria de me colocar à disposição para quaisquer dúvidas, para quaisquer esclarecimentos. E caso tenham gostado do nosso vídeo, por favor, deixe os seus comentários, deixe o seu like aqui embaixo da nossa página. Será uma satisfação muito agradável e enriquecedora poder ajudá-los da melhor forma possível. Senhores, desejo a todos bons estudos, muita sorte e muita força nessa reta final. Um grande abraço, vejo vocês até